Bom dia, meus amores. Gente, eu estou aqui do lado de fora, com esse sol maravilhoso, para justamente falar desse assunto, luz solar. Só que antes, vamos cantar. Bom dia, sol, bom dia, céu, bom dia, mar, bom dia, mundo, e comece a cantar. Bom dia, você que é meu irmão, bom dia, você que é do meu coração. Bom dia, você, bom dia, você, bom dia, vocês aí de casa. Vou dar início fazendo o nosso Pai Nosso, todos de casa fazem comigo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Antes de começar o assunto, eu vou ler um texto para vocês. O título é: Abra as cortinas da sua janela, né? As cortinas de sua janela da sua casa. Helena era uma jovem que, criada dentro de casa, nunca saía nem convivia com outras pessoas, assim como não conhecia o mundo lá fora. Um belo dia, resolveu aproximar-se da janela e afastar-se as cortinas que cobriam aquela visão desconhecida. Extasiou-se com o que viu. Jamais imaginara que o mundo fosse tão belo. Os pássaros cantando, o sol brilhando, as pessoas sorrindo. Quanto tempo havia perdido atrás das cortinas, acomodada, sem coragem de abri-las. Também, trazendo aqui pra gente, também como Helena, há muitas pessoas que passam a vida atrás das cortinas por medo de abri-las. Mas saiba, gente, que além das cortinas, há um mundo novo à nossa espera. Para deixarmos de ficar acomodados, ficar sempre escondido com medo de enfrentar os desafios da vida, viu? Nunca façam isso. Enfrente, vá à luta, viu? Saia de trás das cortinas, tá bom, meus amores? Hoje o assunto é luz solar e a vida na Terra. Vamos dar início. Da página 217 tem uma imagem de um sol brilhando. Sol maravilhoso. O sol é uma estrela essencial para a vida na Terra, pois fornece luz e calor. Sem o sol, a Terra seria escura, gente. Não tinha esse claro. Seria fria e não teria as condições necessárias para a existência de vida. Então, a gente tem que, temos também o que? Lembra quando eu falei na aula passada sobre as camadas da atmosfera? Que é a Terra, a atmosfera é a camada de ar que envolve a Terra. Então, e evitando que o Sol chegue em excesso à superfície terrestre. Então, além disso, também tem o efeito estufa natural. O que acontece? Ele ajuda a manter a temperatura do planeta. O problema maior que está acontecendo é que as pessoas estão fazendo muitas coisas em consequência para que isso não aconteça. Estão fazendo muitas queimadas. Por isso que o aquecimento global está aí em alta. E aí isso prejudica. Mas olha, veja só a historinha de Manuel, que ele percebeu a importância da luz solar para as plantas. Manuel, ele levou para sua mãe um vaso que estava há alguns dias no gramado. E no gramadozinho do quintal da casa dele, aquele gramadozinho verde. Ao erguer o vaso, ele levantou o vasozinho, ele notou que a cor da grama que estava embaixo do jarro estava mais clara do que a cor do restante do gramado. Por que será? Eu pergunto para vocês aí de casa, tem essa pergunta para vocês. Porque a grama embaixo do vaso ficou com a cor mais clara do que a cor do restante do gramado? Será por quê? Eu quero que vocês façam essa pergunta para você e respondam aí para você mesmo, tá vendo? Tá legal? Aí, nós vamos seguir à frente falando que
De novo repetindo que a atmosfera é uma camada de ar que envolve a Terra, que ela funciona como um filtro dos raios solares para filtrar, evitando que chegue em excesso à superfície terrestre, evitando que o Sol chegue em excesso. Por isso que tem as camadas da Terra que eu falei, estratosfera, mesosfera e ionosfera, todas que eu falei em aulas atrás. Aí, a luz é essencial para para as plantas, para os seres vivos em geral. Ajuda também as plantas a produzir seu próprio alimento por meio de um processo chamado fotossíntese. Fotossíntese é aquele processo que a planta tem quando a gente molha ela, que a água fixa lá na raiz, que é o chamado a seiva bruta, um produto a água que a gente coloca para a plantinha crescer. E depois ela cresce e fica bem linda, bem verdinha, que aquele verde das plantas é o chamado clorofila. É o pigmento verde que há nas plantas, tá bom, gente? Depois, vamos ver a importância da luz solar. Olha, aí tem um gráficozinho, tem um esquema dizendo o seguinte, que as plantas, elas precisam de luz solar. Todos nós sabemos disso, que ela precisa. As plantas não podem ficar até nem mesmo dentro de casa, somente dentro de casa, porque elas têm que pegar um pouquinho de sol. As plantas precisam de luz solar para produzir o seu próprio alimento e de se desenvolver. Para que ela cresça e para que ela nos dê fruto, ela precisa pegar solzinho, né? Também outra coisa, alguns animais se alimentam das plantinhas, e para que ele tenha essas plantinhas, elas precisam também de quê? De sol para ter o quê? Para crescer, ter energia proveniente da luz solar. A energia que as plantinhas recebem é da luz solar. E aí é transferida para esses animaizinhos, porque eles consomem. E também tem alguns animaizinhos que se alimentam de outros animais. E com isso, parte da energia proveniente da luz solar também chega a eles através disso. E vamos para frente. A luz solar é essencial, né, para a vida, já falei que ela é utilizada pelos seres humanos em algumas situações do cotidiano. Ela é usada, por exemplo, é essencial para o desenvolvimento das plantas, já disse, né? É essencial para aquecimento da água, para aquecer. Também existe também placas que se aquecem através dessa luz solar, as placas. Também tem o quê? A água aquecida é armazenada em um reservatório bem grandão, né? Para que elas sejam utilizadas na residência, em chuveiros e torneiras. E ela também é aquecida, fica um pouquinho quentinha. Vamos para frente. Os cuidados com a luz solar. Além de ser essencial para a vida, a luz solar é fundamental para a nossa saúde. Como eu falei, pegar o solzinho que eu estou pegando agora, que é a vitamina D, uma substância muito importante para o nosso corpo. Dessa forma, mas ficar exposto à luz solar por curto intervalo de tempo, cuidado, em horários adequados, contribui para o bom funcionamento do corpo. Veja alguns cuidados diários quando ficamos expostos à luz solar. Devemos manter nosso corpo hidratado, beber bastante líquido com água e sucos naturais. É importante passar protetor solar na pele sempre que ficar exposto ao sol em qualquer situação. Só podemos tomar sol até 10 horas da manhã. Depois disso, a gente não pode, só depois das 4 horas da tarde, tá bom? Outra coisa, para proteger os olhos, devemos utilizar óculos escuros adequados e evitar olhar diretamente para o sol. Evitar exposição em excesso à luz solar, ficar olhando diretamente entre 10 horas, que já falei, da manhã, e 4 horas da tarde, né? Devemos proteger a cabeça da luz do sol usando um boné ou então um bonézinho leve, roupas leves também. Outra coisa, os cuidados com os olhos. Outra coisa importante. Quando ficamos expostos à luz solar, sol,
Na maioria das vezes, o primeiro cuidado que devemos ter é lembrarmos com a pele. No entanto, tem outra coisa que devemos proteger também, os olhos, pois o excesso de luz solar pode causar problemas de visão. As estruturas internas dos nossos olhos, elas só podem sofrer queimaduras quando uma luz muito intensa entrar nos olhos da gente. Esse problema pode ser causado pela luz solar, direta ou indiretamente. Isto é refletida por alguns objetos que a gente olha e o sol está lá refletindo nele e termina que prejudicando a nossa visão. Por isso, não devemos olhar diretamente para o sol, nem para objetos que estejam refletindo a luz. Acabei de dizer, aquele brilho. Para proteger os olhos da luz solar, podemos utilizar chapéus, bonés e óculos escuros de qualidade, porque tem muito óculos aí que não presta. Tem que ter o que? Proteção contra ultravioleta. Os óculos escuros que não têm essa proteção podem ser prejudiciais aos olhos. Esses cuidados contribuem muito para prevenir lesões nos olhos, na retina do olho e o desenvolvimento de doença, como uma chamada catarata. Não sei se vocês já ouviram falar. É uma doença dos olhos. Além disso, devemos evitar ler e estudar em ambientes escuros demais, com pouca luminosidade, pois isso dificulta a leitura e nos faz forçar os olhos, causando um cansaço na visão. Ok, pessoal? Era isso que eu tinha que dizer para vocês. Tem umas atividades sobre o assunto e tem também outras de revisão. As de revisão, você pode ir fazendo a partir do segundo dia, terceiro dia. Não precisa fazer tudo aceleradamente, todas as 10 páginas de uma vez, tá bom, gente? E o meu bom dia, obrigado por hoje. Foi maravilhoso, ok?